Com a graça de Deus, chegamos à sexta lição. Estudaremos mais um dos sinais realizados por Jesus e relatados no belíssimo Evangelho de João. Este sinal trouxe um grande impacto para os judeus que na época viviam uma grande cegueira espiritual. Ao lermos o texto bíblico, podemos perceber que o tempo de espera, a solidão e o fato de ter que viver com conflitos e com outros doentes que foram curados pode ter ferido e deixado marcas na alma do paralítico. Esse que vivia 38 anos de uma enfermidade. A palavra de Deus nos afirma em Provérbios 13:12 que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Não era só o corpo do paralítico que precisava de uma cura, não, mas a graça de Deus, pois o Senhor Jesus tem poder e pode curar o corpo, alma e espírito. Caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na nossa sexta lição. Tema da sexta lição: o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Texto principal, que é o texto áureo aqui nos jovens, diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. João 5, versos 8 e 9. O resumo de toda a lição, o spoiler dessa lição, a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitações de qualquer natureza para realizar milagres. Essa lição tem 3 objetivos: compreender por que João registra várias viagens de Jesus a Jerusalém, mostrar que o paralítico teve que esperar muito pelo seu milagre, conhecer o quadro espiritual dos judeus no tempo do milagre relatado por João. É isso mesmo. Pegue a sua caneta, seu papel, suas anotações. Enquanto a gente lê o texto, você fica ouvindo. Nosso canal é muito simples, você sabe disso, mas é este que Jesus me deu. E nós vamos fazer a leitura do texto bíblico baseado em João 5, versos 1 ao 9, 9 versículos apenas, enquanto você providencia o seu material. Ouça, providencia para a gente fazer as marcações e anotações, porque o Evangelho de João é belíssimo. João capítulo 5, verso 1 ao 9 diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Você vê que o tempo todo João coloca Jesus em trânsito, né? Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ele descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem nenhum que, quando a água agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E era aquele dia, um sábado. Oh, meu Deus do céu, gente, olha que texto mais lindo. Quantas pregações que eu já fiz baseado nesse texto. Vamos lá para uma aula de escola dominical. Eu confesso para vocês que esse trimestre eu não ia comentar a revista dos jovens, só ia ficar nos adultos. Mas quando eu vi essa temática, não consegui resistir, apesar de tanto cansaço, tantas as minhas atividades. Estou aqui porque o tema é muito nobre. Já estamos na sexta lição e esperamos que você esteja sendo edificado, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, através da comunhão com Ele e do estudo de Sua palavra. Afinal, o Evangelho de João nos revela de um modo especial a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos um maior conhecimento da pessoa de Cristo. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Dependemos totalmente do Espírito Santo para que nos revele pela palavra o significado da encarnação do Senhor em toda a sua completude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 4. E tê-lo pela fé habilitado em nosso coração. Efésios 3, verso 17. Vamos agora meditar nessa lição belíssima?
Tem 3 tópicos? Deixa eu ver. Isso mesmo, 3 tópicos. O primeiro revela de volta a Jerusalém, ele vai explicar esse trânsito de Jesus o tempo todo. O segundo, uma longa espera, eu imagino que ele vai falar a respeito do 38 anos do rapaz, lá que está esperando. E o terceiro, revelando-se uma geração iníqua. Eu imagino que ele vai mexer no problema de Jesus ter curado uma pessoa no dia de sábado. Ele vai confrontar os paradigmas dos religiosos daquela época. Nesse primeiro tópico, de volta a Jerusalém, nós vamos partir em 3 temáticas. No centro do judaísmo, o tanque de Betesda e a crença no milagre. Pega seu marca-texto aí, porque tem coisa aqui que é fundamental. E nunca se esqueça, professor, professora, aluno, aluna, leia a lição. A revista está aqui para ser lida. Leia o texto. É um texto muito pequeno, objetivo, singelo, não dá trabalho nenhum fazer isso. É o mínimo do mínimo do mínimo. João noticia várias viagens de Jesus à Judéia, que são narradas pelos evangelhos sinóticos. Em ocasiões relacionadas às festas judaicas, isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e a toda Jerusalém. Quando João afirma que Jesus, o Filho de Deus, veio para o que era seu e os seus não receberam, no capítulo 1, verso 11, está se referindo primeiro à rejeição de Israel. Os seus não receberam. Isso significa bastante, isso fica bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo. Ao mesmo tempo em que Jesus precisa manifestar-se aos judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que ocultasse-se, para que a ira judaica não precipitasse o ápice do seu ministério terreno com a crucificação. O crescente ódio dos judeus, que desde o princípio procurava matá-lo, João 5,16, não poderia frustrar parte alguma do plano divino quanto à inteira revelação do Filho encarnado. Agora ele vai mexer no tanque de Betesda. Localizado próximo da Porta das Ovelhas, ali se concentrava uma grande multidão, ou seja, não era pouca gente que estava precisando daquele mover das águas, não. Esperando todos eles, pela descida de um tal de um anjo que agitava as águas e fazia com que o primeiro que descesse sarasse de qualquer enfermidade, sem restrição. João 5, 2-4. Não há uma definição única para o significado de Betesda. A mais comum é casa de misericórdia, local que havia se transformado em um centro de peregrinação, João 5,3, e evidentemente justificado pela falta de recursos, remédio, ciência, medicina, enfim. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se apressa para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Imagina a confusão que era quando essa água era agitada. Vamos trabalhar um pouco o tema do milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo. Agora, contudo, estava ali o próprio Filho de Deus, que não tinha limitações de qualquer natureza para realizar milagres. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em qualquer tradição. Se temos a tradição do anjo que desce e movimenta as águas, Jesus é maior que essa tradição. Se temos a tradição de não fazer nenhuma obra no sábado, Jesus é maior do que qualquer tradição de sábado. Nosso Deus se manifesta de várias maneiras. O milagre em Betesda é uma manifestação da misericórdia de Deus. Vamos agora para a longa espera no tópico 2º? Qualquer acréscimo, querido aluno, aluna, professor, professora, coloca aqui embaixo do canal para nós partilharmos, uns com os outros, é tão bom. Uma longa espera. Oh, como é difícil, A coisa que a gente mais odeia, irmão, é o tempo de Deus. Nosso Deus. Essa palavra chicoteia os nossos ouvidos, Segundo tópico, uma longa espera. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo,
que estava enfermo há 38 anos. Anônimo porque a Bíblia não dá identidade para ele. O identifica apenas como um homem enfermo há 38 anos. João inclui em sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo já há muito tempo. João 5,6. Como Deus, Jesus o conhecia bem e sabia das suas dificuldades. Mas eu desconfio que esse saber não era por causa da sua divindade, mas era por causa de um contexto. Jesus tinha amizade com muita gente, muita. Ele vai chorar no enterro de Lázaro, como nós vimos na lição passada. Ele vai se alegrar na festa das bodas de Caná. Então, queridos, é uma coisa assim, né? Jesus tem amizade com muita gente, é um homem muito carismático, digamos assim. Com Deus não há acasos, ele conhece por inteiro, sabe tudo sobre nós, conhece nossos pensamentos, sentimentos, dúvidas, frustrações. Apesar de nossos defeitos e debilidades, ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. Contudo, quer ouvir de nós o que realmente queremos. Queres ficar são? É interessante como uma pessoa no lugar de gente doente, esperando uma cura, e Jesus faz essa pergunta: você quer ficar são? Você quer ser curado? Porque geralmente a pergunta do Senhor Jesus ela é subjetiva. O que queres que eu te faça? Aqui, no lugar de enfermidade, de sofrimento, de espera, aguardando qualquer momento o tal do agitar das águas, a pergunta de Jesus é: queres ficar são? Parece irônica a pergunta, né? Ou é irônica ou é retórica, das duas uma. João 5,6. Dependendo do texto que aquele paralítico, dependemos do texto que aquele paralítico não tinha amigos, nem mesmo alguém da família que pudesse ajudá-lo a descer as águas. Talvez a própria conduta daquele homem o tivesse levado a esse estado de abandono. É interessante a colocação. Depois de curado, Jesus o adverte: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. João capítulo 5, 14. Todos nós, caríssimos e caríssimas pecadores e pecadoras, precisamos da misericórdia de Deus, pela qual ele afasta de nós o mal que merecemos e, por sua graça, nos dá o bem que não merecemos. Abre aspas. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, fecha aspas. Jesus tem que curar esse homem no tanque de Betesda. E é interessante. Quantas pessoas estavam naquele lugar? Jesus escolhe aquele homem. Me faz também pensar a respeito de quantas vezes o Senhor permite que a gente faça congressos imensos. E a gente fica até, de certa forma, frustrado. Não, mas só uma alma, Jesus. Só uma alma, só uma pessoa. E o Senhor faz assim aquele movimento enorme, caro. A gente investe muito dinheiro, traz cantor, pregador e anuncia e tal. E o Senhor vai lá e salva uma alma. E a gente fica, de certa forma, frustrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente devia pensar como que o Senhor é misericordioso por investir tanto por causa de uma só pessoa. Jesus cura no sábado. Embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse sábado, porque naquele dia, um sábado, não poderia ser curado. O cara está esperando há 38 anos e ia ter que esperar o sábado passar, porque no sábado não pode. Independente do tempo que você está esperando, o sábado não pode. Olha que coisa interessante, quantos de nós ficamos nessa besteira, né? Não, irmão Daniel, por causa do costume da nossa igreja. Oh, meu querido, costume. O costume deles aqui, não pode fazer nada no sábado. Mas Deus quer fazer. Deus não tem compromisso necessariamente com o costume, Deus tem compromisso com a sua palavra. Costume é fruto de hermenêutica de homens, hermenêuticas pessoais, hermenêuticas contextualizadas que sofrem alteração ao longo do tempo, evidentemente. Porque só a palavra do Senhor é eterna. O costume não pode ser eterno, não pode ser canônico. Ah, irmão Daniel, você é contra o costume? Não. Eu sou contra a idolatria ao costume. Deter a obra de Deus por causa de um costume. Os judeus interceptaram o ex-paralítico e lhe disseram: é sábado, não te é lícito levantar da cama.
João 5,10. E quem está esperando há 38 anos em cima de uma cama, está preocupado se hoje é sábado ou não? Quem está falando isso para ele, com certeza, não era um paralítico. Era alguém que sempre esteve andando de um lado e para o outro. Tempo até o suficiente para se meter no problema dos outros e ser não misericordioso o suficiente para impedir até mesmo uma bênção no dia que não pode ser abençoado. A ira dos judeus não estava apenas no ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram até matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. João 5,16. É interessante a idolatria aos costumes, né? E eu não vou retirar essa palavra, não. Eu vou continuar afirmando. Idolatria aos costumes. Quase que coloca a hermenêutica dos costumes em páreo com a palavra do Senhor. Aqui tem duas autoridades, a palavra de Deus e os costumes da nossa igreja. Não, porque a Assembleia de Deus não faz assim. Acaso a Assembleia de Deus pode ser maior do que a palavra ou ela está sujeita à palavra? Porque se ela está sujeita à palavra, todos os costumes devem ser revistos à luz da palavra. E, evidentemente, de acordo com o contexto do tempo onde nós estamos, certos costumes perdem seus paradigmas. Não tem mais sentido. É uma provocação, é claro. Não estou dizendo que eu sou certo. É só uma provocação. Em nossos dias também existem muitos que insistem em viver na prática das antigas tradições judaicas, como a guarda do sábado, a despeito da clareza bíblica acerca da inexistência da aplicação deste e de tantos outros preceitos cerimoniais do Novo Testamento. Romanos 14,6, Gálatas 4, 9 a 11. E esse problema de contexto judaico dentro da igreja, sobretudo dentro do nosso contexto pentecostal, é uma coisa terrível, né? Por exemplo, a pessoa só dá lugar no monte. Não, no monte é outra coisa. Não é outra coisa não, irmão. É porque no monte nós estamos desprovidos de liturgia. Lá é você e Deus. É por isso que Deus opera mais, porque todos os paradigmas estão quebrados. Há uma intimidade, há uma liberdade. Não é que Deus opera mais, é que nós nos libertamos mais e nos colocamos mais à disposição de Deus. Eu já tive muitas experiências de oração no monte e não critico quem faz. Mas deixar de ir à igreja para frequentar o monte é muito complexo. Um outro problema também que está sendo trazido para nossas igrejas pentecostais, em geral, Assembleia de Deus e adjacentes, a questão do uso do pano de saco. Não, mas na Bíblia tem o pano de saco, mas os apóstolos não fizeram. Nós temos que entender que a igreja do Senhor ela é apostólica. Ou seja, tudo o que os apóstolos fizeram é o que a igreja deve fazer. Paulo mesmo, quando vai nos exortar a respeito da Santa Ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 23, o que ele vai dizer? Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Essa é a máxima apostólica. Os apóstolos recebem do Senhor e transmitem para nós. Toda a Bíblia é canônica, toda a Bíblia é legítima, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas toda a Bíblia deve ser lida e entendida à luz da apostolicidade. Porque foram eles que Jesus enviou. E isso é muito sério. Você vê os apóstolos orando no monte? Vê. Você vê os apóstolos andando de pano de saco? Não. Fazendo propósito de pé no chão? Não. Honestamente falando, meus irmãos, isso aqui é uma opinião pessoal. Eu não gosto de fazer isso porque não interessa. Mas colocar pé no chão, nos dias que nós estamos vivendo, tão complicado, é no mínimo tentar Deus. Porque você corre risco sério de pegar uma doença e aí você já viu como é que a coisa vai ficar, né? Para mim, isso é tentar Deus. Me perdoe se eu estou sendo muito incisivo, mas eu entendo que a Igreja do Senhor ela pode ser pentecostal, tradicional, evangélica, católica, não interessa. De missão, de não missão, não interessa. A Igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser apostólica. O que os apóstolos fizeram, a gente faz. Do contrário disso, não tem sentido ser igreja. A gente é uma outra coisa. Vamos para a conclusão aqui. Vivendo a graça de Deus. Deus, depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus. Pensa numa coisa dessa. Vê se há razão nisso. Ou simplesmente responde, aquele que me curou, ele próprio diz, toma tua cama e anda. João 5,11. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus está acima de qualquer limitação formal da religião judaica.
A autoridade de Jesus está acima de qualquer costume. Dá para deixar isso claro? Dá para grifar isso? A autoridade de Jesus está acima de qualquer costume. Não, irmão Daniel, você está batendo os costumes? Você é contra o costume? De novo, eu repito, não sou contra. Eu sou contra a idolatria dos costumes, que delimitam a ação de Deus e a não contemporaneidade desses entendimentos, que tem que ficar no passado. E tem que ser revistos outros para essa atualidade. Quanta gente que nós botamos para fora por causa disso aqui, ó. Você está 38 anos esperando milagre. Você não recebe hoje, porque hoje é sábado. Pode permanecer doente. Espera até amanhã, que é domingo. Você está de brincadeira comigo, né? Se o Filho vos libertou. Se o Filho vos libertar, corrigindo aqui, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus está acima de qualquer limitação formal da religião judaica, isto é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. Se um ex-paralítico tivesse se limitado ou intimidado, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Mas ele não fez assim, porque a virtude que recebera era maior do que a restrição religiosa do judaísmo. Não vou comentar mais nada não, que senão vai ficar parecendo provocação. Terceiro tópico, revelando-se uma geração iníqua. Aqui o autor vai trabalhar quantas partes? Três partes, isso mesmo. O quadro espiritual dos judeus, o desencadear das perseguições e, igual ao Pai, com certeza está falando aqui a respeito de Jesus Cristo. Vamos lá? A cegueira judaica era realmente muito grande, mas isso havia uma maldade. Mais que isso, havia uma maldade em seus corações. É importante destacar isso não para que entendamos as razões. Vou corrigir essa frase. É importante destacar isso para que entendamos as razões que não terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, veio para salvar a todos, judeus e gentios, embora os judeus tenham rejeitado Cristo, seus milagres, sua pregação e seu ensino. Os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas o que é a salvação? Segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus e a todos os que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando nosso corpo, alma e espírito. Como ele falou lá no início, né, o resumo de toda a lição. Como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas que é matar. É interessante como que a gente idolatra os costumes. Porque a pessoa não está fazendo aquele costume que todo mundo está fazendo, a gente prefere matar de que ver o milagre de Deus na vida daquela pessoa. Como que o ser humano é medíocre? Como que o ser humano é idólatra? O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. João 5,16. O ódio dos judeus não era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto defendiam. Estavam presos a formalidades da lei, formalismos da lei, melhor dizendo, né? Enquanto quebravam o mais importante de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Eram condutores cegos, porque os fariseus aqui são os ensinadores, os professores, os mestres da lei. Era quem tinha autoridade da escritura para ensinar o povo a respeito da lei do Senhor. Né? Torá, Ketuvim, Nevilim. Que eram condutores cegos que coavam mosquito e engoliam camelo. Aqui a metáfora de Jesus em Mateus 23, 24. Cheios de hipocrisia e iniquidades, eles eram como sepulcros caiados. Mateus 23, 27, 28. Ou seja, perfeitos do lado de fora, belíssimos do lado de fora, mas só tem morte do lado de dentro. Justamente por isso, se encheram de ódio contra Jesus. Guarda a lei, mas odeia o seu irmão. Como é que pode ser um negócio desse? Guarda o costume,
mas eu tenho ódio pelo meu irmão. Como é que pode existir um cristão desse jeito? Porque eu estou aplicando a palavra para o nosso contexto. Porque não adianta nós aprender sobre eles e não trazer para a nossa realidade. Tem que ter relevância. Justamente por isso se encheram de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres e atraía para si a multidão, sem em nada poder ser contestado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se-lhe ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse a sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. João 5, versos 16 a 18. A expressão igual ao Pai suscitaria muitos debates nos primeiros séculos da cristandade. O arianismo, uma heresia, era uma das seitas que negavam a divindade de Cristo. Heresia que foi refutada definitivamente no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Niceia, cujo credo consolidou o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer da mesma substância do Pai, que nós chamamos em grego de homoiousios, ou homousios, como você queira dizer, no grego. Glorifiquemos ao Pai por ter enviado o Filho. Glorifiquemos o Filho por ter nos reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 4. Com esse versículo, Jesus salva judeus, gregos, gentios e outras pessoas se existir. Precisamos concluir, Vamos lá, então. A cura de um paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade da sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo como Filho de Deus, incriado da mesma espécie, em plena igualdade com o Pai. E é por isso que eu encerro essa aula de hoje com uma oração muito antiga. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse carinho. Fique conosco, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça do meu nome nas suas orações. Eu sou carente da vossa intercessão e que o Senhor possa visitar com graça, misericórdia e benevolência a sua casa, a sua classe de escola dominical e as suas necessidades. Em nome de Jesus.